Prezados alunos, muito bem-vindo ao nosso bloco 6, turma. Então vamos lá. Continuando então agora o tema relaxamento da prisão, ainda em flagrante. Agora a gente vai fazer a nossa primeira peça juntos aqui, ó. Tá? De novo, desculpa pela minha letra, vou tentar fazer na lousa a peça da forma que você tem que estruturar. Tenha paciência comigo, se você não entendeu o que eu escrevo, pelo menos você escuta e entende. Tá? Então eu estou usando aquele exemplo do bloco anterior. Que eu matei Ricardo, fui surpreendido depois de 10 dias em Natal. Perfeito? E aí agora a gente começa então, para você aprender a sua primeira peça, que é uma peça simples ou composta? Simples, porque eu vou endereçar, narrar os fatos, o direito e o pedido para o mesmo juiz. Não é aquela peça composta que eu falei em bloco anterior, que eu tenho endereçamento para um e razões para outro. Não! É tudo para o mesmo juiz. É por isso que a peça é, portanto, simples. Então vamos lá. No nosso exemplo, agora que você já tem a questão do espelhinho pronto, a gente começa então, acompanha comigo e vai treinando, ó, vai escrevendo junto comigo aí na folhinha padrão para você acostumar. O que você faz? Você escreve aí, ó, bem bonitão, ó. O que você faz? Você faz excelentíssimo, sem abreviar, excelentíssimo, senhor. Opa, eu errei aqui. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da 3 pontinhos, vara do júri da comarca de 3 pontinhos, que é a cidade barra 3 pontinhos, que seria o estado. Por quê, professor? Porque no exemplo que eu dei no bloco anterior, não tinha cidade, estado. Quantas linhas você vai pular aqui, querido aluno? Você vai pular 10 linhas, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Tem que pular as 10 linhas? Tem. E na 5ª linha você vai escrever, né? Auto de prisão em flagrante. Número 3 pontinhos. E aí, turma, na 11ª linha, portanto, eu faço o parágrafo, é claro que isso aqui é só para você ver que eu contei as linhas, né? Na 11ª linha, então, o que eu faço? Eu começo a qualificar o nosso cliente. Quem que era o nosso cliente que nós fizemos? Vamos lá, ó. Parágrafo, deixo o espaço aqui, ó, e eu começo aqui, ó. Tiago. A prova falou se eu sou brasileiro ou não? Não, então você faz. Tiago, ó. Nacionalidade. Três pontinhos. Certo? Se a prova falasse que eu era brasileiro, você escreveria para mim. Não, a prova não falou, você não pode criar dado. Certo? Tiago, nacionalidade. A prova falou, minha profissão? Não, então, profissão. 3 pontinhos. E depois, a prova falou se eu sou casado ou solteiro? Não, então você vai escrever. Estado civil. 3 pontinhos. Né? E depois, a prova falou meu RG? Não, então você vai escrever. Portador. Da cédula de identidade. 3 pontinhos. A prova falou meu CPF? Não, então você vai lá. Regularmente
inscrito no cadastro de pessoas físicas, número 3 pontinhos, residente e domiciliado na rua ou avenida, sei lá, como a prova não falou, 3 pontinhos, na cidade de 3 pontinhos, que a prova não falou meu endereço. E agora você vai, ó, vem, atenção, primeira atenção, ó, esse vem, ele é acentuado ou não? Cuidado, o vem só é acentuado se você estiver advogando para 2 ou mais pessoas, o vem acentuado é no plural. Se eu pegar peça com vem acentuado, eu não corrijo, combinado? Eu não corrijo, combinado? Você entendeu bem? Então você só acentua o vem quando tiver o quê? 2 ou mais clientes seu. No caso é só o Tiago que é seu cliente, então o vem não tem, ó. Vem, vírgula. Respeitosamente. A, craseado, ó. A, esse A é craseado. A, presença de Vossa Excelência, sem abreviar, turma, não abrevie nada. Por meio de seu advogado, atenção, entre parênteses, procuração anexa, não é em anexo, hein, turma? É errado. Procuração anexa. Deu para entender? Requerer. Puta vida. Vamos lá. Tô apanhando da lousa aqui, turma, desculpa, mas vamos lá. Anexa, vírgula. Requerer. Aí você centraliza tudo, letra maiúscula. Relaxamento da prisão em flagrante. Com fundamento no artigo. Qual era o fundamento da peça? 5º inciso 65 da Constituição Federal. Não abrevio, eu abreviei por causa do nosso tempo. Combinado com o artigo. Não abrevia, turma, estou abreviando por causa do tempo. 310, inciso 1, do Código de Processo Penal. Não abrevio, estou abreviando por tempo. Pelos motivos a seguir expostos. 2 pontos. Então, veja só, vamos voltar na folha anterior, ó. Como é que você começa qualquer peça simples? Do jeito que está aqui, ó. Você vai, endereça, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, dá 3 pontinhos, vara do júri da comarca de 3 pontinhos. Aí você coloca lá, se é processo, se é auto de prisão em flagrante, e aí você começa a fazer a qualificação do nosso cliente. Que no caso aqui, né, turma, quem é o nosso cliente? O nosso cliente é o Tiago. Como você não pode criar dado, o que que você tem que mostrar, turma? O que que você tem que mostrar?
que, se você não pode criar dados, você tem que fazer a qualificação dele completa, ó. Nacionalidade, 3 pontinhos, profissão, 3 pontinhos, Estado Civil, 3 pontinhos, RG, 3 pontinhos, CPF, 3 pontinhos, endereço, 3 pontinhos, certo? Aí você vai lá, ó, vem, respeitosamente a presença. Agora eu troco a página. De Vossa Excelência, por meio de seu advogado, não pode esquecer, é obrigatório, procuração anexa. Requerer o que, turma? Relaxamento da prisão em flagrante. Com fundamento no artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal, combinado com o artigo 310, inciso 1 do Código de Processo Penal, pelos motivos a seguir expostos. Aí o que que você faz? Você pula uma linha e a gente continua a nossa peça. A gente vai o quê? Para a narrativa dos fatos. Então você vai lá, ó, sempre dando parágrafo, o que que você faz? Dos fatos. Eu preciso pular a linha de um parágrafo para o outro? Não, você só pule linha da qualificação para os fatos, do fato para o direito e do direito para o pedido. E do pedido por nesses termos pede-deferimento. E é claro, aquele espaçamento de 10 linhas entre o endereçamento e a qualificação do nosso cliente. Antes que alguém me mande e-mail perguntando, professor, eu não posso já colocar Tiago, já qualificado nos autos da prisão em flagrante em epígrafe? Turma, você só faça isso a partir da peça chamada defesa preliminar. Até a defesa preliminar, todas as peças eu quero a qualificação assim. Você só vai ter o direito de falar nome do nosso cliente já qualificado da defesa preliminar para frente. Até a defesa preliminar eu quero a qualificação assim. Acredite, é melhor. Por quê, professor? Tem algum fundamento? Tem. Porque na maioria dos casos, quando são peças de prisão, são peças de inquérito policial, a polícia não tem a qualificação completa do réu. A qualificação completa do réu aparece posteriormente, quando ele é encontrado, quando se juntam os dados, quando o advogado coloca na procuração. Então, cuidado. Até ali, faça a qualificação completa. Da defesa preliminar para frente, aí eu admito que você coloque já qualificado, mas a gente volta na peça oportuna a falar isso. Tá bom, turma? Dos fatos, ó, 2 pontos. E aí você vai narrar os fatos. Então aqui, por economia de tempo, eu não vou escrever na lousa. Mas o que é narrar fato? Pô, turma, narrar fato é narrar fato. Você vai contar a historinha que a gente contou no bloco anterior. No dia 10 de fevereiro de 2015, em uma discussão dentro de um bar, Tiago acabou desferindo 3 tiros contra Ricardo, que veio a óbito de forma instantânea. Passado 10 dias, Tiago estava em Natal com seus alunos do atual concurso, tomando uma água de coco na praia, quando ele foi surpreendido por policiais que acabaram efetuando sua prisão em flagrante, na lavratura do auto de prisão em flagrante. O delegado não comunicou imediatamente a prisão do Tiago ao juiz, ao promotor, tampouco à sua família ou à pessoa por ele indicada. Ademais, não foi expedida nota de culpa dentro do prazo de 24 horas de entrega ao Tiago. Esses são os fatos. Pronto. Você contou com as suas palavras só aquilo que era o quê? Interessante. Perfeito, turma? É isso que são os fatos. Tá? Professor, mas e se eu não conseguir na hora que estiver nervoso? Meio que copia o problema. Fato são os problemas. Mas por que eu falo? O fato, se você ficar perdendo tempo com o fato vai ficar enorme, sendo que você podia resumir com poucas palavras aquilo que é importante o juiz saber. Uma peça boa é aquela que quem está lendo ela consegue entender todo o problema pelos fatos. Então, quando que é uma peça boa? Vamos imaginar, eu não sou o seu professor, mas você me mostra a sua peça para correção. E eu consigo entender o que eu tenho que procurar pela narrativa do seu fato. Isso que é uma peça boa. Você entendeu? Tranquilo? Agora sim, ó. 2. Agora sim, ó. 2. Do direito. Então é aqui, meu amigo, minha amiga, prezado aluno, que o bicho pega. Então você terminou os fatos, você pula uma linha e vai para onde? E vai para a narrativa do direito. E aqui que tem
todos os detalhes que eu estou te passando, porque é aqui que os alunos acabam sendo reprovados, turma. Por que os alunos acabam sendo reprovados aqui? Porque o aluno não consegue desenvolver o direito. Então vamos comigo, ó, vamos comigo. Você vai começar todo o direito com uma frase de ligação entre o fato e o direito. Você não narrou o fato, então você vai começar do direito, você vai colocar. Sempre, você coloca assim. Entretanto, entretanto, nobre magistrado, nobre julgador, ou simplesmente, entretanto, excelência. Escreve com as suas palavras, o que for para você for mais fácil de lembrar na hora do nervosismo da prova. Entretanto, nobre magistrado. Aí você já avisa ele, ó. A prisão em flagrante do Tiago, não abrevio, estou abreviando por causa do tempo. A prisão em flagrante do Tiago é ilegal. E por isso, deve ser relaxada. Se não, vejamos. Então essa frase aqui, você sempre vai fazer uma frase de ligação entre o fato e o direito. E nessa frase você vai falar para o juiz o que está acontecendo de errado. Por exemplo, se for memoriais, você vai falar, entretanto, o réu tem que ser absolvido. Né? Deu para entender? Agora, uma queixa-crime, o réu deve ser condenado. Deu para entender? Uma ligação entre fato e direito. E agora, olha a importância do seu esqueleto. O que eu te ensinei? Você não escreveu no esqueleto as teses? Então vamos começar com a primeira tese. A primeira tese que eu te mostrei. O flagrante tem um vício material. Por que ele tem vício material? Porque, para ser flagrante lícito, eu te mostrei em bloco anterior, que ele tem que estar o quê? Enquadrado no artigo 302 do Código de Processo Penal. Logo, se ele não está enquadrado no 302, ele tem um vício o quê? Material. Então você começa, final do bloco passado, premissa maior. Então eu começo assim, ó. Eu não vou fazer lousa aqui, mas vou falar devagarzinho para você entender. Fica mais rápido e até mais, tenho certeza aqui, didático. Ó, você vai começar, premissa maior. Então o primeiro parágrafo. Nos termos do artigo 302, escreve com as suas palavras. A prisão em flagrante só será lícita se o réu for surpreendido praticando o crime ou quando acabou de cometer, entre parênteses, flagrante próprio. Ou quando ele é perseguido logo após, por testemunhas, vítima, polícia, entre parênteses, flagrante impróprio. Ou ainda, quando ele é encontrado logo depois com armas, objetos e instrumentos que o façam presumir o autor da infração. Flagrante ficto ou presumido. Então você está vendo? O que é a premissa maior? Você jogou o artigo com as suas palavras. Mencionou ele, ó, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, o flagrante é lícito, e aí você contou com as suas palavras. O artigo 302. Isso é a premissa maior. Isso é a premissa maior. Beleza? Agora, premissa menor. Parágrafo de novo, segundo parágrafo. O que eu falei? Cada tese que você encontrar tem que ter 3 parágrafos. Premissa menor, o que é? Caso concreto. No caso ora apurado, o requerente Tiago, porque eu não falei isso, mas é importante, nas peças de relaxamento de prisão em flagrante, relaxamento de preventivo e relaxamento temporário, que vai ser nos próximos encontros nossos, a gente não chama ele de réu, de indiciado. Ou você chama ele pelo nome, ou você chama ele de requerente. Você requereu para o juiz o relaxamento da prisão em flagrante, se você não percebeu ali. Então, veja lá. No caso ora apurado, segundo parágrafo, então, do direito, o requerente Tiago foi encontrado 10 dias depois da prática do delito, tomando água de coco na praia em Natal com os seus alunos do atual concurso. Essa é a premissa o quê? Menor. Ponto. Terceiro parágrafo, conclusão. Então veja, você falou a premissa maior, falou com as suas palavras o direito, mencionando o artigo. Premissa menor mostrou o caso concreto. Agora você faz a conclusão. O que é a conclusão? Dessa forma, culto magistrado, dessa forma, se você não quiser chamar ele, né, de culto, de nobre, dessa forma, excelência,
a prisão do requerente Tiago é ilegal, pois ela foi efetuada fora das hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal. E sendo ela ilegal, ela deve ser o quê? Imediatamente relaxada. Pronto. Segundo a tese que você falou, que você fez lá no seu espelho, qual era a segunda tese? Que você também tinha um vício formal. Qual vício, turma? Qual vício? Que a prisão tinha que ser imediatamente comunicada o quê? Para o juiz, para o Ministério Público, ou não, e para um familiar do Tiago ou para a pessoa por ele indicado. E você viu o quê? Que não foi. Então você coloca, você continua. Agora, nova tese no direito. Aí você coloca, ó, ademais, premissa maior de novo, ó, outra tese, 3 novos parágrafos. O artigo 306 caput do Código de Processo Penal diz que a prisão deve ser imediatamente comunicada ao juiz, ao membro do Ministério Público, ou a um familiar do preso, ou a pessoa por ele indicada. Você falou com as suas palavras o artigo 306 caput, premissa maior. Segundo parágrafo. Conforme se observa pela simples análise do auto de prisão em flagrante, a prisão do requerente Tiago não foi comunicada a ninguém. Ponto. Conclusão. Desse modo, nós temos também uma ilegalidade formal no auto de prisão em flagrante, diante da não comunicação de sua prisão imediatamente à autoridade competente, ao Ministério Público e também aos seus familiares ou à pessoa por ele indicada. O que demonstra que a medida mais correta é o relaxamento da prisão. Mas você ainda tem um terceiro vício para alegar, que é o artigo 306, parágrafo, senhores, segundo. Daí você coloca, por derradeiro, premissa maior. Ainda nos termos do artigo 306, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, no prazo de 24 horas da prisão, com as suas palavras, ó, deve ser entregue ao preso a nota de culpa pelo delegado de polícia. Segundo parágrafo, premissa menor. No caso, ora debatido, conforme se observa pelo auto de prisão em flagrante, não foi entregue a Tiago nenhuma nota de culpa. Ponto. Terceiro parágrafo. Por essa razão, o relaxamento da prisão em flagrante do requerente é medida de rigor, diante de mais um vício formal encontrado. Ponto. Acabou o direito, ó. Você fez 9 parágrafos, 3 parágrafos por tese. Se você lembrar de fazer a premissa maior, que é com as suas palavras, mencionando o artigo de lei e contando com as suas palavras que fala o artigo. A premissa menor, que é o caso concreto, e a conclusão, você faz uma peça perfeita de parágrafos pequenos, inteligíveis para o corretor, e bingo, vai gabaritar essa peça, eu tenho certeza. E aí você pula uma linha 3 do pedido. Daí você pula uma linha e você faz o quê? 3 do pedido. Então como é que funciona o pedido, turma? 3 do pedido. Você vai colocar. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência o relaxamento da prisão em flagrante do requerente. Nos termos do artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal, expedindo-se o competente alvará de soltura, por ser medida de justiça! Exclamação. Pula uma linha, nesses termos, vírgula. Pula uma linha, nestes termos, vírgula, pede deferimento. Ponto. Pula uma linha. Como a gente não sabe a cidade, você não pode se identificar, você vai colocar local, 3 pontinhos, data, 3 pontinhos. Pula uma linha, advogado, 3 pontinhos, OAB, barra 3 pontinhos, número 3 pontinhos. Tirou 5 na peça, tamo junto lá. Tá bom, turma? Não tem segredo. Se você agir dessa forma, você tá aqui, ó, comigo.
sendo advogado. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu tenho absoluta certeza que vai dar certo. Bom, turma. Então vou deixar agora com você. Tá aí na sua apostila, ó, um problema de relaxamento, de prisão. Tá? Em flagrante por enquanto. Você faz, lá no final tem o que, turma? A correção da peça para você, tá bom? Se você tiver dúvida, quiser falar comigo, meu e-mail tá aí, meu Twitter, meu Facebook, tô à disposição sua para o que daí vier. Mas por hora, eu deixo meu abraço. Nos vemos no próximo bloco, continuando os temas de relaxamento. Daí a gente vai trabalhar o relaxamento da preventiva, da temporária, e assim sucessivamente, até você esgotar o tema de processo penal. Tá bom, turma? Deixo aqui o meu abraço, fiquem com Deus. Nos vemos na próxima aula. Até mais.